Isso aí. Helenira Vilela, tudo bem, Helenira? Bom dia, Bom Helenira. dia. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Mauro. Bom dia, Fórum Café. Então, animado, né? Tudo animado. Tá animado, tá animado, tá animado. Você assiste Bate BBB? animado. É. Muito pouco. Assisto muito pouco. Eu compartilho da sua opinião de que se metade da população do país está conversando sobre uma coisa, você que não está vendo é que está alienado de alguma coisa. Eu acompanho assim mais os debates pelo Instagram do que propriamente vendo o programa. Mas não é nenhuma coisa assim, porque eu não tenho tempo, né? Eu vejo muito pouca TV, né? E quando vejo TV é para desligar e aí eu desligo vendo série, porque se eu for ver BBB eu não consigo fazer isso que a Rebeca faz, não. Eu vou o tempo inteiro ver problemas sociais do país sendo reproduzidos por aquelas pessoas ali e a forma como a Globo manipula esse, né, Seus esse alunos comportamento. assistem, alunos e alunas? Oi? Seus alunos e alunas no Instituto Federal assistem BBB? Você nota isso ou não? Todos. Tudo? Muito. Esse BBB 24, inclusive, é o BBB de maior audiência na juventude da história, né? Exato, e aí como que você não assiste para conversar com essas? Eu também problematizo. A gente sabe que lá tem os casos de racismo, é tudo manipulado. Só que uma coisa é você assistir alienado e outra coisa é você assistir sabendo desses pontos. Só que, gente, também o programa começa às 10h30 da noite. Eu não vou colocar a minha cabeça... 10h30, Rebeca! Entendeu? Como é que você chega aqui às 6 da manhã para fazer o café? Porque até às 10h30 eu estou trabalhando, então é a hora que eu estou terminando de arrumar as coisas aqui para ir deitar. E aí eu ligo a TV e fico ouvindo ali. Então, eu não vou problematizar isso depois de problematizar tantas coisas ao longo do dia, sabe? E aí, claro, a gente pode abrir essa discussão para várias outras camadas. Mas... Não, eu tô com você, viu? Santa alienação. Se a gente não tiver um pouco de alienação, ninguém vive. A realidade é muito dura. Essa coisa de ver o BBB, de ver uma série, como a Helenina falou, é alienação. Mas não é ruim a alienação. Ninguém aguenta a dureza da realidade 24 horas por dia. Tem que se alienar um pouco. Não tem problema com isso, não. Bom, mas vamos desalienar no caso e vamos falar do ensino médio. Ontem a Câmara aprovou por consenso do PL ao PT o novo ensino médio, vai para o Senado até chegar na Câmara. É um percurso de anos, né? Anos, e que vem pautando o governo Lula desde a primeira semana. A reta final teve soco na mesa e grito numa reunião entre o ministro da Educação, Camilo Santana, e o relator do novo ensino médio, Mendoncinha, que é um dos pais, né, desse projeto de desconstrução do ensino médio, quando o ministro da Educação do governo Temer. Né? Afinal, acabou chegando num consenso, e esse consenso foi votado. Eu contei um pouco aqui, mas acho que a Helenira conta para nós e analise em detalhes, você que está no coração desse processo, Helenira. Então, foi uma noite intensa, né? Para quem estava acompanhando, eu não consegui propriamente ver as votações e as defesas, mas eu queria que você mostrasse de novo essa última foto que você mostrou, Mauro. Você pode, por favor? Então, olha só para essa foto. Pessoas, se você estiver discutindo educação e você tiver 6 homens discutindo educação, se você tiver 6 homens de terno discutindo educação, tá errado. Por princípio, tá? Eu não tô... a gente tem que se chocar com essa foto. A gente tem que desnaturalizar a possibilidade que 6 pessoas que nunca deram uma aula numa escola de ensino fundamental, numa escola de ensino médio, não sabem como é uma turma, aplicar uma prova, conversar com os meninos, ouvir os meninos. Essas pessoas estão decidindo por quem faz. E o fato de serem 6 homens, talvez alguém chame 2 deles de pardos, mas certamente 4 brancos, é um retrato de que nós temos um problema seríssimo, que é o seguinte: quem faz educação no Brasil são as mulheres. No nível médio é um pouquinho menor, mas se você pegar o cômputo geral de educação, 70% das pessoas que trabalham em educação no Brasil são mulheres. E aí você tem 6 caras discutindo e resolvendo em todos os aspectos o que essas mulheres vão fazer.
sem ter conhecimento de causa. Por mais mobilizados, queridos, aliados que eles fossem, e alguns são inimigos, eu não estou nem, né? Mas, por mais que fossem, é como se você estivesse discutindo úteros com 6 pessoas sem útero. Nós estamos discutindo úteros com 6 pessoas sem útero. Nós estamos discutindo educação com 6 pessoas. E aí a gente pode, se você voltar nas outras fotos que você mostrou, tem uma delas que aparece uma mulher, mas praticamente você percebe que é uma ditadura machista, misógina sobre o trabalho de quem faz isso todos os dias, desde sempre. E aí eu queria puxar um outro aspecto que pouca gente fala, que eu já falei aqui algumas vezes, mas eu acho que a gente precisa toda vez olhar para ele, que é o seguinte: quando a gente fala de igualdade salarial entre homens e mulheres, eu sou a favor, tinha que fazer aquela lei lá do Lula, mas eu sempre digo que muito mais necessário do que isso é a igualdade na massa salarial. E como 70, 80, 90%, se for educação infantil, da educação é feita por mulheres, ela é mais mal paga. E os homens que se metem lá é que vão se ferrar para ganhar mal igual as mulheres, porque é trabalho considerado de cuidado, que caiu no Enem do ano passado, e trabalho de cuidado, mesmo que seja profissional e remunerado, a gente não está falando só de trabalho doméstico, é mal pago. E é mal pago por quê? Porque ele é considerado socialmente um trabalho de mulheres, e trabalho de mulher é feito para ser mal pago, segundo as empresas que estão, inclusive, recorrendo e passando um atestadão, assim, né? Nós pagamos mesmo. Aí, no caso das empresas que estão recorrendo, para mim é um atestado de nós discriminamos as mulheres na caruda e estamos com vergonha de mostrar os relatórios, né? Mas, ao dizer que não querem mostrar os relatórios, estão assumindo igual que fazem isso. Dito isso, vamos ao projeto que foi aprovado de fato, né? A gente tem uma vitória, que é uma vitória importantíssima, que é uma derrota do campo das empresas, né, que negociam ensino de má qualidade na Bolsa, das fundações de banqueiros que querem lucrar oferecendo ensino de má qualidade para a população e aí lucrar direta e indiretamente fazendo isso. Tem uma derrota grande que o Mendoncinho entubou, que é a história das 2.400 horas, que é o seguinte: lembrem-se que quando Mendonça Filho, no governo golpista, apresenta o projeto do novo ensino médio, o projeto era de máximo de 1.200 horas de formação geral básica. Então, lembrem-se disso. Eles queriam propor que, no máximo, os nossos estudantes tivessem acesso à aula de filosofia, física, química, biologia, matemática e história, de 1.200 horas em 3 anos, o que significava reduzir à metade. E era teto, era proibido ensinar mais, proibido aprender mais. Então, reparem a gravidade. Lá naquele processo, eles já têm uma primeira derrota, que aumenta para 1.800 horas, mas continua sendo teto. E agora, a gente está falando de voltar a ter 2.400 horas como piso. O mínimo é 2.400 horas. Tudo bem que as pessoas vão dizer, e elas têm razão, que no Brasil o mínimo acaba virando máximo várias vezes. Né? E em muitas situações o mínimo vira máximo. Isso aconteceu com as 800 horas no ensino fundamental. E aí, então, assim, mas de qualquer jeito, a gente está falando de 1.200 de teto para 1.800 de teto para 2.400 de mínimo. Então, há, sim, uma derrota flagrante desse grupo que só pretende lucrar com o ensino médio. Segundo, esta derrota deles não é completa, porque tem um mecanismo ali dentro que é o mínimo de formação geral básica para quem fizer o itinerário formativo do número 5, que é o itinerário de formação técnica, é 2.100 horas, podendo flexibilizar para 1.800 horas, se comprovar que essa diferença de 300 é dada na parte técnica, com integração com conhecimentos da formação geral básica. E aí eles enfiaram essa relativização, o que era perigosíssimo, e o Mendoncinha queria assim. Mas no processo de debate ali das emendas, a gente conseguiu botar mais uma trava
Por quê? Porque eles queriam, na verdade, essa diferença de 1.800 até as 3.000 horas, ou seja, as 1.200 horas restantes, fossem todas para esses cursos de empreendedorismo, de brigadeiro gourmet, dessa pataquada de ensinar as pessoas a essência do neoliberalismo, incutir nelas que qualquer resultado da vida delas não tem nada a ver com o social, tem a ver com a capacidade delas de ser empreendedora, e isso é pernicioso numa sociedade que é uma sociedade, é uma sociedade onde as pessoas compartilham. O que a gente conseguiu botar de trava que minimiza, porque aqui, por exemplo, em Santa Catarina, o Jorginho Melo propôs uns cursos aí, tá dizendo que está oferecendo ensino técnico, é mentira pura, só ideologia vagabunda, não tem nada de técnica, de tecnologia, de conhecimento científico, de profissionalização, é só essa enganação. É praticamente coach, misturado com autoajuda, misturado com esse discurso vagabundo de empreendedorismo. Esse negócio não pode. Para essa flexibilização, porque os cursos precisam ser relacionados ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. E aí alguém disse, mas o catálogo é fácil de mudar e enfiar essas coisas lá. É verdade. Então não resolve, o ideal era que não tivesse essa possibilidade de flexibilização, mas colocando em torno do catálogo, a gente vai ter que fazer uma disputa do Catálogo Nacional continuar sendo um catálogo decente de cursos técnicos e tecnológicos de verdade, porque hoje ele é. Dito isso, vamos ao que não avançou, que é um monte de coisa, né? E que esse acordo desses homens aí, mascarada, que não conhece escola, que não conhece educação, que não conhece o dia a dia, e aí me desculpe, né? O Camilo, que se apresenta como professor, gente, ele deu aula de curso superior uma vez lá na vida, é engenheiro, acho que é agrônomo, se eu não me engano. Não é a mesma coisa que entender, ele não é um estudioso de educação, ele não é uma pessoa que trabalha numa faculdade de educação, não é. Ele é um governador, né? E os outros todos eu nem vou comentar. O Mendoncinha é um negociante, business, né? Não está nem um pouco interessado. O Lira, então, também, né? Mas vamos lá, o que não avançou. Não avançou a história do notório saber. Continua autorizado que para dar aula de formação técnica, uma pessoa sem formação superior possa dar aula. Sem formação superior e sem formação pedagógica. Isso é muito ruim. O que estava proposto inicialmente pelo projeto do MEC era que houvesse uma regulamentação de como isso deveria acontecer. No processo de debate, que é um processo super atrapalhado, é feito para dar errado do nosso ponto de vista, certíssimo do ponto de vista da galera do business. Travou para você, amor? Travou. Estamos problemáticos. Voltou. Você tinha travado. Uhum. Tá, você falou então, que é feito para dar errado. É feito para dar errado, e o que aconteceu? O substitutivo, que estava inicialmente 5230, que foi apresentado pelo MEC, inicialmente dizia que tinha que ter uma regulamentação. A nossa proposta era não ter. O que acabou acontecendo? A emenda que dizia que era para tirar o notório saber da LDB, que é o inciso 4º do artigo 61, que está na LDB pela reforma do ensino médio lá 13.415, acabou sendo tratado como retirar esse artigo do substitutivo do MEC que previa a regulamentação. Então ficou pior ainda, porque ficou exatamente como estava, ou seja, tudo permitido, sem nenhuma regulamentação. Nós vamos ter que discutir isso mais na frente e bem logo. Outra coisa que não avançou é a autorização, mudou o nome, né, de ensino à distância para ensino médio mediado por tecnologia, mas a verdade é que continua permitindo que para essa formação técnica e em casos chamados de excepcionais, aí esse nome, excepcionais, é que é uma desgraça, né? Porque quem que regulamenta que patavina é excepcionalidade? E aí isso, no fim, acaba sendo regulamentado pela realidade. E os governadores, e principalmente, e essas fundações, e essas empresas, eles usam essa abertura da excepcionalidade para fazer isso a rodo. Então, tem uma prioridade para instituições públicas com excepcionalidade, para usar empresa privada, com excepcionalidade, presencial com excepcionalidade, pode ser mediado por tecnologia, o que é tudo muito ruim. Mas as derrotas principais são
Não acabar com os itinerários. Oi. Posso pedir uma coisa? Pode. Dá para tirar esse brinco? Você tá linda, maravilhosa, mas ele tá balançando. Ele bate no microfone. Ele bate no microfone. Tá. Legal, pronto. Eu amo esse brinco. Esse brinco é indígena, eu comprei no Pará, mas sim. Então, e aí, o que é derrota mesmo? Mantém a BNCC, que é um instrumento, que deveria ser um instrumento de governo para você discutir diretrizes curriculares, e acaba sendo consolidado na LDB, e consolidado da pior forma, porque ele é organizado por competências, ele é um documento muito pernicioso, e ele ficou inteirinho do jeito que estava. Os itinerários formativos não ficaram exatamente como estavam, mas continuam sendo uma imposição de derrota para nós, porque você continua tendo uma perspectiva dessa zona, dessa bagunça de desorganização, e pior, agora é positivado que em 2027 ele vai estar no Enem. Com uma minimização do problema, quando você deixa claro que o ensino por área tem que contemplar as disciplinas. Então, está especificado, tipo assim, ciências humanas e sociais está escrito, história, geografia, filosofia e sociologia. A ciência da natureza está especificado, física, química, biologia. Então, não pode mais ser uma outra doideira, como estava sendo. E a derrota do espanhol, que também entrou na lista do pode ser, né? A gente continua com a obrigatoriedade de aprender inglês, que eu não tenho nada, em princípio, contra que as pessoas aprendam inglês, né? A questão você é um país que é na América Latina, que praticamente todos os outros países do entorno, tirando, se eu não me engano, o Haiti e a Guiana, o Suriname ali, falam espanhol, e você vai obrigar todo mundo a aprender inglês, porque é a língua do imperialismo. Então, eu nem achava que devia tirar o inglês, eu acho que tinha que colocar o espanhol como língua obrigatória. E aí fica assim, pode outras línguas, preferencialmente o espanhol. Então, essas palavras, excepcionalmente, preferencialmente, são as palavras que viraram... Pode ser, Michel, acordar o Lulinha, querido. Mas elas são, na verdade, os mecanismos do que a gente diz que o diabo mora nos detalhes, e isso aí vai abrir porta para um monte de porcaria e para continuar muito parecido, a depender da vontade política de governadores e secretários de educação, e depender deles, infelizmente, tem sido péssimo, porque o brasileiro não gosta muito de prestar atenção, e eu já disse aqui que eu acho que da instância das unidades federativas, a que menos atende às necessidades do povo, tudo que depende dos governos do Estado é o que é mal feito, infelizmente. Então, inclusive, com especificação disso, coisas que o MEC ficava no projeto original do governo, para regulamentar, está escrito sempre assim, o MEC regulamenta consultando as redes estaduais e os sistemas estaduais de ensino. Então, eles condicionaram mais a essa submissão a esse grupo, que é um grupo que, em geral, não tem sido historicamente bom com a educação. Uhum. Mauro, gostaria de destacar aqui nessa conversa uma matéria do Periferia em Movimento, que é um jornal independente da periferia da Zona Sul de São Paulo, são amigos meus também, já escrevi coisas para eles, e eles fizeram, Helenira, justamente uma matéria sobre isso, né? O novo ensino médio desagrada estudantes de escolas públicas e sobrecarrega cursinhos populares. Eles foram para as ruas das periferias justamente perguntar para esses estudantes como eles receberam essa reforma do ensino médio, e o que fala realmente são muitas críticas, né? Entidades e estudantes criticam mudanças implementadas, apontam descompasso entre o que é oferecido nas escolas e cobrados no Enem, em vestibulares, e ligam sinal de alerta na educação. O Rafael Cícero, ele é professor de geografia na rede Ubuntu de Educação Popular, que é um cursinho popular aqui da Zona Sul, e ele fala, a verdade é que as mudanças foram muito pequenas ou quase não existiram em torno do ensino médio. Os alunos têm chegado ao cursinho com uma defasagem muito grande, porque em vez de aulas, eles têm tido um monte de disciplinas que não caem em nenhum vestibular. Então, uma defasagem que já era alta passa a ser maior ainda. E aqui, né, eles fizeram um levantamento que mostram que os cursinhos populares estão sobrecarregados por conta dessa defasagem na educação no ensino regular. Eu, inclusive, fiz o cursinho do Emancipa, que é o cursinho popular do PSOL, era o único que tinha disponível aqui na minha cidade, e, de fato, eu aprendi muito mais no cursinho do que na escola. E isso também é um reflexo, né?
Eu tenho acompanhado mais recentemente, eu já tinha em relação com eles um cursinho, um pré-vestibular comunitário que tem aqui no Campeche, que é tocado por uma grande amiga minha, Janete Teixeira, e a gente vê exatamente isso. O que está acontecendo? O ensino já era precário, já tinha um monte de problema. Boa parte dos problemas não tem a ver com currículo, não tinham a ver com o currículo, antes lá do golpismo, antes de 2017. A maior parte dos problemas não tinha a ver com o currículo, você tinha a ver com professores contratados com salários muito baixos, contratados temporariamente, que tinha uma rotatividade muito grande porque eles não são efetivos, que tinha uma série de dificuldades dos alunos chegarem até a escola, de estrutura das escolas. Os problemas do ensino médio brasileiro estavam muito mais associados a questões organizativas e estruturais, e do fato dos governadores não investirem de verdade. A gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, mais de 70% das professoras e professores da rede estadual são contratados temporariamente. E aí eles são contratados em várias escolas, todo ano eles mudam de escola, então não consegue estabelecer relação com a comunidade, não consegue estabilizar a própria vida, fica 2 horas no ônibus, trocando de escola. Então, enfim, toda essa precariedade era o que gerava o problema. É mais ou menos como se eles descobrissem que tinham um tumor, e aí resolvessem dar um antibiótico, assim. Aí eles foram resolver um problema que não era o centro do problema, que é a questão curricular, a organização curricular. Eles não fizeram isso por acaso, eles fizeram isso porque, para manter a metáfora, eles são a indústria farmacêutica vendedora de antibiótico. Então, se você tem tumor, eu quero vender antibiótico, vou te receitar antibiótico, não vai. E aí aconteceu exatamente, mantendo a metáfora, o que aconteceria se você pegar uma pessoa que tem tumor e dar antibiótico. Ela não só não vai se curar, como vai ficar mais doente por outros motivos. Então, e é o que nós estamos vivendo. Então, a precariedade que existia das pessoas que chegavam no cursinho, que eu imagino que tenha sido seu caso, existia por causa dessa falta de estrutura, mas existiam pessoas ali tentando ensinar biologia, né, história, física, geografia, então elas estavam tentando, mas faltava luz, mais faltava internet, mais faltava professor, porque contratava o professor, achava outro emprego, Então, existia um sistema organizado para fazer um trabalho que não era feito por uma questão estrutural. Agora existe um sistema organizado para não fazer esse trabalho. E de ontem para hoje a gente está começando a superar esse sistema que é organizado para fazer, ele está voltando a ser minimamente organizado para fazer aquele trabalho. E aí eu queria enfatizar uma coisa que é importante. O fato de cobrar biologia e história e geografia e química no vestibular é o fato de que as pessoas precisam saber disso para estruturar o seu pensamento, para ter instrumentos emancipatórios de pensamento crítico e de compreensão da realidade. Não é porque cai no vestibular. Cai no vestibular porque elas precisam saber. E aí acaba, no Enem, né? E aí o Enem e o vestibular acabam sendo indutores de cobrar que o sistema dê jeito de ensinar. Agora, o que eles estão falando não ensinemos. E aí a pessoa procura onde ela der para poder aprender, o que nós não estamos mais ensinando. Só que aí o descompasso aumentou, porque aí a avaliação está cobrando uma coisa que não foi oferecida, de jeito nenhum, nem se teve a intenção de oferecer, né? Antes também, de alguma maneira, não era oferecida, mas tinha a intenção de fazer, só não, ou fazia precariamente. Agora já tinham abandonado a intenção de fazer. E agora a gente retoma ela minimamente. Ainda vai ter muita disputa social, vai ter que ter disputa social para mudar a BNCC, vai ter que ter disputa social para consolidar os itinerários formativos de uma forma que realmente eles estejam disponibilizados. Tem uma coisa que eu não citei, que o substitutivo tem de vantagem, que é um certo nível de regulamentação sobre obrigar as escolas a oferecerem os itinerários formativos. Agora, eu quero ver como é que implementa isso, é mais ou menos como aquela lei que diz que nenhum brasileiro devia, né, a Constituição diz que todo mundo deve ser digno, ter acesso a comida, roupa, trabalho, mas quem é que vai obrigar, né? Quem é que vai ser punido se não for oferecido? Então, se as escolas, você tem, né, metade dos municípios só tem uma escola de ensino médio, como é que você vai garantir que essa uma escola de ensino médio, que mal fazia aquele serviço anterior, vai conseguir oferecer, no mínimo, 2 itinerários formativos? Então, nós temos um problema, né? Um problema grave. Helenira, a gente vai precisar encerrar, mas não dá para encerrar
sem colocar esse superchat aqui e ouvir seus esclarecimentos, né, Rebeca? Isso. A Denise Said, ela diz: Helenira, o que você tem a dizer sobre a greve nos institutos federais? O piso dos trabalhadores federais da educação está baixíssimo, mas preocupa o desgaste com o governo Lula. Há chances de negociação? Então, obrigada pela pergunta, Denise. A gente teve uma plenária nacional no final de semana passado, 16 e 17 de março, e o nosso sindicato deliberou um indicativo para entrar em greve a partir do dia 3 de abril. Então, não estamos em greve ainda, estamos no processo de construção dessa greve, está tendo assembleia. Ontem teve no Pedro II, teve no Pará, está tendo na Paraíba, vai ter aqui em Santa Catarina. Todos os estados a gente está organizando para iniciar a greve dia 3. A data do dia 3 é escolhida por vários motivos. Um deles é porque o Camilo, numa reunião, e realmente o piso está muito baixo, o Camilo, numa reunião com um pessoal que estava discutindo a carreira dos técnicos administrativos, que é a mais prejudicada, pediu 30 dias de prazo para apresentar uma proposta mais consistente, porque a proposta que eles apresentaram não era suficiente, nem do ponto de vista da reestruturação de carreira, nem do ponto de vista do conjunto do funcionalismo, que é 0% de reajuste e aumento em vale alimentação, vale creche, vale saúde, que atinge vale alimentação todo mundo que está na ativa, mas exclui totalmente os aposentados, e os outros dois, quem praticamente também só na ativa, mas além de tudo, quem precisa do serviço. Então, quem tem filho pequeno em idade de creche ou quem tem plano de saúde regulamentado pela ANS. Então, como nenhum dos dois lados satisfez, né, nem o reajuste geral, porque não tem reposição de inflação desse ano, depois de 6 anos de congelamento, nem tem a reestruturação da carreira. A gente está esperando, o governo fez 2 promessas, essa do Camilo, de que em 30 dias ia apresentar a proposta para reestruturação de carreira técnico e docente, e a de que, fechando o primeiro trimestre com extra, né, na arrecadação de impostos, que eles iam fazer uma proposta com que exceder, e a gente tem uma estimativa que está em torno de 20 bilhões do que excedeu da meta de arrecadação, que esses 20 bilhões fossem usados em grande parte para oferecer uma proposta de reajuste ainda em 2024. Se o governo oferecer, a gente vai avaliar, mas até agora, nesse momento, exatamente hoje, não há nenhuma reunião marcada com o governo, nem para uma coisa, nem para outra. Então, o governo tem que correr para apresentar essa proposta, né? Eu espero que a gente tenha. Para nós é muito melhor se a gente conseguir a conquista sem precisar entrar em greve. Agora, se precisar, o sindicato é autônomo, defende os interesses da categoria e da educação pública e vai fazer a greve como fizemos, né? Para encerrar mesmo, Helenira, qual a tua projeção para 2024, agora falando não apenas das trabalhadoras e trabalhadores da educação, mas do funcionalismo público em geral, funcionalismo público federal? Eu sei que você acompanha não só a carreira de professoras, servidores da educação, mas todo o universo. Você acha que vai ser um ano de greves do funcionalismo público federal? Já está sendo. Não é nem que vai ser, já está sendo, né? A gente já tem Banco Central, já tem os técnicos administrativos das universidades, a possibilidade da gente entrar. O Andes, que é o sindicato dos docentes das universidades, deliberou em congresso que vai fazer greve no primeiro semestre se o governo não apresentar a proposta. Deve ser sim, né? Se o governo tem um problema por 2 âmbitos, né? Um é a regra fiscal, que é uma regra fiscal que continua priorizando pagamento de dívida e o que a gente chama carinhosamente de bolsa banqueiro. E o outro é a própria condução do debate, que é feito por pessoas que, sinceramente, são pessoas que eu pessoalmente respeito muito, mas que conhecem muito pouco do funcionamento do funcionalismo público, do que é, por exemplo, essa coisa do sindicalismo de que a gente faz greve para defender o serviço, como o Sintrazem, o Sindicato Municipal de Florianópolis estava fazendo aqui, terminou ontem. A gente faz greve para defender o direito da população ao serviço público, então defende a educação, a empresa pública continuar pública, coisa desse tipo. Essas pessoas não entendem esse processo, e aí fazem uma negociação como se fossem patrões da iniciativa privada negociando com trabalhadores da iniciativa privada, e isso tem dificultado muito o processo. Então, algumas carreiras já tiveram negociações que são justas, tipo a FUNAI, que precisava muito, IBAMA, a Agência Nacional de Mineração, mais algumas que a gente não entende, né? O nosso governo, depois de tudo que aconteceu, priorizar negociar primeiro com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
e já fechar acordos. Esses que estão fechando acordo provavelmente não fazem greve, mas o resto todo tá muito insatisfeito desses dois pontos de vista, tanto orçamentário, né, o que está sendo disponível para reconhecer que as políticas públicas só acontecem porque esses trabalhadores e trabalhadoras fazem essa política pública chegar na ponta, e aí precisa de investimento, precisa de dinheiro para fazer isso bem feito, as pessoas precisam ter condição de trabalho, de remuneração, e por outro lado, dessa dificuldade de quem está ali fazendo o debate, e aí eu não estou falando da ministra Esther Dweck, mas da equipe dela, né, que tem tido várias dificuldades aí no processo, de coisas que podiam ter sido resolvidas, e algumas que não têm nem impacto orçamentário, tipo cobrança de ponto eletrônico dos docentes dos institutos federais que fazem a mesma coisa, que são da mesma carreira do magistério superior, e para nós é diferente de para eles, que é uma coisa que depende de uma canetada. Sim. Opa! Congelou de novo a Helenira lá em Florianópolis. Será que está frio em Florianópolis? Congelou. Voltei? Mesmo. Travou de novo, né? Voltou. Então, só para terminar, dificulta muito e aumenta a chance de ter greve. Ah, é difícil? A gente preferia fazer greve. Nunca nenhum trabalhador faz greve. Por quê? Opa, travando de novo. Helenira Vilela. De novo? De novo travando. Helenira Vilela. Que pena. A gente queria continuar, né? Não. Voltei? Voltou. Voltei. Só para terminar essa frase. A única pessoa que podia ter definido não ter greve aqui no município de Florianópolis era o prefeito. Por quê? Porque ele se recusou a negociar. Quando teve a greve, ele negociou. E fez uma parte das coisas. Se ele tivesse negociado antes da greve, não precisava ter tido greve. O governo federal, infelizmente, é exatamente a mesma coisa. Quem escolhe não ter greve? O governo. Quando? Quando não negocia sem greve. Ele obriga a gente a usar esse instrumento. A gente não quer. Para nós, ficar trabalhando normalmente é sempre melhor. Ninguém quer fazer esse desgaste. Mas aí é a opção política de realmente oferecer alguma coisa que seja aceitável, né? E a gente não tem como exemplo, como é que a gente vai olhar para os 600 mil servidores aposentados e dizer a gente vai aceitar que o governo federal vai dar nada para vocês todos, que são as pessoas que vieram antes, que estruturaram o sistema que está aqui, e que nós seremos amanhã eles, né? Não podemos. Então, o governo tem a opção de apresentar a proposta. No caso do Sinasef, é como eu disse, a gente está com a indicativa para iniciar a greve dia 3, se apresentar as propostas antes, a gente não... o IBAMA e o ICMBio estão em mobilização já faz quase 3 meses, né? E aí, vai negociar primeiro com a polícia do que com o IBAMA? Não faz sentido para mim. Mas eu fico de coração, eu fico muito emocionado, sabe, Helenira? Muito emocionado e feliz com o governo Lula de saber que o salário inicial de um delegado da Polícia Federal é R$35 mil. Eu fico emocionado. E o salário inicial de um técnico administrativo em educação é perto de R$2 mil. É isso. Prioridades, né? O país tem prioridades, o governo Lula tem prioridades, né? Sem considerar os penduricários, o salário de policial federal pode chegar acima de R$40 mil, bem acima de R$40 mil, se considerar os penduricários. Mas, claro, a Polícia Federal é muito mais importante para o país do que uma professora. Ninguém duvida disso, né? Do que um técnico em laboratório, do que um jornalista que trabalha num instituto, uma pedagoga, uma psicóloga que trabalha no Instituto Federal. É isso aí. Aqui a Denise de novo dizendo: o piso salarial dos docentes federais está abaixo do piso nacional do magistério. O governo precisa rever isso, pega muito mal para o governo. É isso aí. Helenira, super obrigado. Semana que vem você volta aqui com a gente. Beijão, muito bom estar aqui. Bom final de semana, que estamos caminhando esse final de semana para todo mundo. Só uma coisa que eu não posso ir embora sem dizer. Feliz aniversário, Florianópolis, vai fazer 351 anos sábado, precisando de muita luta para a gente salvar a nossa cidade de muitos empresários e prefeitos que só se importam em ganhar dinheiro e estão destruindo, infelizmente, a nossa cidade aqui. Mas nós somos felizes de viver nessa cidade e vamos brigar para ela ser cada vez melhor para o seu povo. Beijão. Beijo para você.